o Abel é um cara que não tem o que falar dele em campo, não tem o que falar. Então a galera fica buscando coisa pra falar fora de campo. Verdade, eu sinto que o Abel desperta um pouco de inveja de algumas pessoas aqui no Brasil. É minha impressão, pelo menos. É um cara que em campo ninguém pode falar um A, porque o cara é multicampeão. Pro torcedor, o que esse cara fez, a gente precisava de mais Abel aqui nesse país. Eu entendo que muitas vezes ele passa do limite. De falar que eu sou europeu, de achar que a arbitragem não sei o quê. Mas peraí, o Luxemburgo nunca reclamou de arbitragem. O Mano nunca reclamou. Torcedor do Verdão, bora dar uma olhada aqui no trecho do Jogo Aberto, o pessoal falando essas declarações do Mário Gomes, o pessoal repercutindo nessas falas do ex-presidente do Corinthians, que atacou o Abel Ferreira, falou também da Leila Pereira. Para mim, falas desnecessárias, né, do ex-presidente do Corinthians. É claro que foi a opinião dele. Vamos analisar aqui, né, o pessoal do Jogo Aberto falando sobre isso. Tem um trecho também do Neto, dos donos da bola, saiu em defesa do Abel Ferreira. Aproveitar aqui e deixar os créditos do vídeo ao Jogo Aberto e também donos da bola. Vou estar deixando o link dos canais oficiais aqui na descrição. Você que ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Deixa aquele like, você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Não pararam por aí. Mário Gobi apareceu também, ex-presidente do Corinthians. Espalhou, hein? Aí vem um português aqui, né? E tem um nível superior, aí ele manda no árbitro, ele agride o jogador do São Paulo, ele ofende o árbitro, ele caga na cabeça da federação, da CBF, e todo mundo baba ovo pra ele é competente e aqui tem uma cultura, tem o futebol. Sabe o que está acontecendo, Felipe? Os outros técnicos estão começando a bater nos árbitros. Eu tenho visto jogos. Ué, se ele pode fazer isso, o Senhor Deus, Abel, os outros estão fazendo também. O Felipão já fazia, o Luxemburgo. Mas o Felipão fazia mesmo. O próprio Mano que o senhor defendeu enche o saco da arbitragem. Com uma certa parcimônia. Ele apita jogo. Fala mal da federação. Se você não gosta daqui, como que é a coisa, que vai embora. Vai treinar lá o Almeria, sei lá quem ele queira, porra. Tá uma vergonha. E ataca a imprensa, agride, ofende nas coletivas. É desrespeitoso com os jornalistas, rapaz. Ofende. E ninguém fala nada, tá tudo bem. Eu acho ele o máximo. O máximo de quê, cara pálida? Wilson Show. Diga! Sua opinião sobre as palavras do Gobi, a resposta do Palmeiras e tudo isso que foi gerado? Bom, um desconforto desnecessário para todos, né? Inclusive pro Mário Gobi, né? Eu estava até perguntando pro Ronaldo, que já tinha tanto tempo que eu não ouvia falar do Mário Gobi, que foi o presidente de 2012, né? Época de Libertadores, aquele momento extraordinário do Corinthians, Mundial e tudo mais. Você falou uma coisa aqui em off, e aí, se você me permite, né? Hoje a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, com a forma que a gente se coloca, com a forma que a gente faz uma crítica, porque a opinião a gente tem que ter. O Mário Gobi tem a opinião dele em relação ao Abel. Eu achei, na verdade, a nota do Palmeiras desnecessária, porque a gente tem o nosso direito, cada um aqui tem o direito de concordar e discordar, de criticar ou não criticar, elogiar ou não elogiar o trabalho de qualquer profissional, não estou falando especificamente do Abel, mas de qualquer profissional, e todas as vezes, e nós estamos aqui de segunda a sexta todos os dias criticando, falando, analisando, se todas as vezes que a gente for contra alguma declaração ou alguma situação que o Abel se posiciona na coletiva e a gente for contra aqui, a gente o Palmeiras vai soltar uma nota. Então eu acho que foi exagerado a forma a forma indelicada que o Mário Gobi se posicionou, criticou o Abel, e eu também achei exagerada a nota do Palmeiras. E aí, Ulisses? Por aí, é mais ou menos isso. Eu acho que o Abel tem os seus erros, o Abel fala muito em cultura, né? E a cultura do técnico português é bater boca com o árbitro. Em Portugal, você vê o campeonato português, todos levantam, xingam, falam, absurdo, vai pra cima do quarto árbitro. É uma coisa cultural deles, que aqui no Brasil é diferente. Não é tão permitido e não é tão fácil isso acontecer. Tanto é que o Abel tem essa postura que é ruim. Né? É muito ruim ele ao lado do campo, xingando e gritando com todo mundo toda hora e partindo para cima de bandeira, partindo para cima de quarto árbitro. Isso aí não leva a nada. E o Abel, aos poucos, está tentando se corrigir disso. Mas às vezes é muito mais forte que ele.
Agora, o Mário Gobi, não entendi. Sério, eu não entendi. O Mário Gobi, ele foi presidente do Corinthians no momento que se montou um grande time, campeoníssimo pelo Corinthians, né? Eu não entendi o porquê falar do adversário. Eu não entendi o porquê atacar o adversário. Eu não consegui entender essa postura do Mário, que foi um grande dirigente, né? Os números mostram as conquistas dele, obviamente que veio de um trabalho do Andrés, que foi o presidente, o antecessor, que teve antes na presidência do Corinthians, que montou todo aquele time e tal. Mas, enfim, eu acho que ruim para todo mundo. E também concordo com o Palmeiras. Não tem que toda hora que falar do Abel, o Palmeiras emitiu uma nota. Entendeu? Muito pelo contrário. O Palmeiras valorizou e acentuou mais as palavras do Mário Gobi. Se ficasse quieto, nada disso teria acontecido. Garbi, como é que você vê essa situação do ex-presidente do Corinthians, que deu uma entrevista sobre vários assuntos, mas acabou falando especificamente sobre o Abel Ferreira? Para mim, a situação é até um pouco mais simples. O Abel é um cara que não tem o que falar dele em campo, não tem o que falar. Então a galera fica buscando coisa para falar fora de campo. Sendo que é um cara que já está há um bom tempo aqui no futebol brasileiro. É um cara que... Qual foi o último desrespeito do Abel em coletiva? Faz tempo, era lá no começo, quando ele também estava chegando, estava numa defensiva forte, assim, também que a imprensa batia, chamava ele de várias coisas também. Então, para mim, de verdade, eu sinto que o Abel desperta um pouco de inveja de algumas pessoas aqui no Brasil. É minha impressão, pelo menos. É um cara que em campo ninguém pode falar um A, porque o cara é multicampeão, e aí ficam buscando um negocinho aqui para falar fora de campo. Vou falar do Abel nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Para mim, o Mário Gobi foi mal demais no que ele falou. Foi mal, não precisava. E o Palmeiras também só levanta o nome do Mário Gobi soltando uma nota desnecessária para mim. Então, eu acho isso. Mas, para mim, o Abel desperta essa inveja nas pessoas. A gente vai voltar. Respeito muito as pessoas, ainda mais você como delegado, você de Jaú. Deixa eu falar, tem coisas que não é verdade, pô. Você me desculpa. Você querer falar do Abel Ferreira? O Abel Ferreira, ele deu 650 milhões de prêmios por Palmeiras. O Abel Ferreira, ele virou tão palmeirense, mas tão palmeirense, que talvez mais do que o Sporting de Portugal. Ele trouxe a família dele. Pô, ele fez com que dirigentes do Palmeiras ficassem abaixo dele. Ele se transformou no maior ídolo do Palmeiras. Se você fizer uma pesquisa agora, em qualquer que seja, botar Marcos, botar Felipão, botar Luxemburgo, ninguém, nem Ademir, não dá traço. Ele é o maior ídolo da história do Palmeiras. E mais, ele comete os equívocos dele? Comete. Como nós também. Agora, querer dar pano pra manga, querer chamar atenção. E que, por sinal, eu não vou colocar... Como é que chama o podcast do menino? Que eu vou dar eu vou dar o crédito, né? Tudo bem. Eu já tinha falado para vocês, pode beber. É uma coisa... Tudo bem. Tomando uma com. Tomando uma com. Tomando uma com. Parabéns ao pessoal do Tomando Uma Com, tá tudo certo. E assim que é o podcast, porque quanto mais edição você fizer e mais inteligência tiver o editor, você transfere uma entrevista que às vezes não significa nada para um caso só virar monstruoso, né? Então, o Abel Ferreira, vamos lá. Ele escreveu um livro aqui e deu 5 milhões para 3 ONGs. Quem fez isso? Qual treinador fez isso? Vamos lá, qual pessoa do esporte fez isso? Quem fez isso? Quem doou 5 milhões de reais? 5 milhões. Esse cara transformou jogadores que eram nota 5 em nota 8. Ele transformou jogadores que eram nota 4 em nota 8. Ele transformou uma Sociedade Esportiva Palmeiras num time ganhador de todas as academias. Essa é a melhor. Mesmo não sendo uma equipe tecnicamente melhor do que você jogou, que a que você jogou, pelo amor de Deus. O time 93, 94. 93, 94, pelo amor de Deus. Eu perdi o título pro Palmeiras em 93. Agora, o que o Abel Ferreira fez pro Palmeiras? Só um treinador pra mim, que foi o Tele Santana. E que o Tele Santana também fez muita coisa que não era legal, mas também fez muita coisa boa. Tem uma estátua dele na frente do Morumbi, que é muito legal, do Cícero Pompeu de Toledo. Agora, pera um pouquinho. Eu não vou colocar você falando, não vou colocar você falando do Tite, não vou fazer isso. Sabe por quê? Quando você chegou no Corinthians, você chegou com 170 milhões, você entregou com 459 de dívida. O Abel, o que ele deu de títulos pro Palmeiras,
E de premiação que o Palmeiras ganhou, não paga o que o Abel ganhou nesses 3 anos e meio. Não dá 20% do que ele ganhou. Então, mesmo ele não sendo presidente, ele é muito mais que o presidente. Ele é muito mais que o Paulo Nobre, ele é muito mais que o Gagliotti, ele é muito mais que a Leila. Pro torcedor, o que esse cara fez, a gente precisava de mais Abel aqui nesse país. Eu entendo que muitas vezes ele passa do limite. De falar que eu sou europeu, de achar que a arbitragem não sei o quê. Mas peraí, o Luxemburgo nunca reclamou de arbitragem. O Mano nunca reclamou. O Parreira nunca reclamou. O Zagallo nunca reclamou. O Zico cuspiu numa bola no Japão. O Zico, irmão. Que é uma unanimidade, o Zico. Pô, se tem 2 times que podem reclamar de arbitragem desse país, é o Botafogo do Pedro e a Portuguesa que joga com o Palmeiras hoje. Porque ninguém mais pode reclamar, nem Palmeiras, nem Corinthians, nem São Paulo. Meus irmãos, te falar, se viesse VAR, Corinthians e Flamengo não tinha todos os títulos que tinha. A verdade, quem inventou o VAR foi o Eric Faria, que hoje é comentarista e dos bons. Ele num jogo do Fluminense. Foi ou não foi, Veloso? Foi. Flamengo e Fluminense foi em Volta Redonda. E aqui em São Paulo foi o Corinthians. E aqui em São Paulo foi... Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. Que o negócio do aquele que não podia interferir, mas ninguém prova, né, Veloso? Não, ninguém prova. Tudo bem, ninguém prova. Esse passou aí, ficou parado umas 3 horas. Isso, uma coisa impressionante. Pô, se tivesse VAR, nem Corinthians e nem Flamengo teria todos os títulos. Tá aí, galera, um trecho para vocês do Jogo Aberto e também dos donos da bola, pessoal falando, repercutindo nessas falas do ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, falando ali, atacando o Abel Ferreira. Eu acho desnecessário nessas falas do Mário Gobi. O Abel, concordo com o que falou o João Pedro Scarpa, desperta um pouco de inveja. E se o Abel não tivesse ganhado nenhum título no Palmeiras, ninguém estava atacando o Abel Ferreira, mas como ele é um treinador campeão, já ganhou muitos títulos, incomoda muita gente e por isso que esses ataques, né, de muitas pessoas, Mário Gobi estava sumido aí da mídia, resolveu aparecer agora e para aparecer atacou o Abel Ferreira, mas desnecessário esses ataques, né, do Mário Gobi contra o Abel Ferreira. Muitos treinadores aqui do Brasil também faz praticamente as mesmas coisas que o Abel Ferreira já fez. O Mano Menezes mesmo, né? Tem vídeo dele xingando o árbitro na beira do campo, sendo expulso, mas o pessoal prefere atacar o Abel porque ele é um treinador vencedor, está ganhando tudo no Palmeiras e vai continuar, né, incomodando muita gente, mas desnecessário essas falas do Mário Gobi. Também atacou a Leila Pereira, não tem necessidade disso. Mas eu concordo aí principalmente com o que falou o João Pedro Sgarbi, né? O Abel desperta um pouco de inveja. O Neto também foi bem no que falou sobre o Abel, né? Mas é isso, galera. Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários. O que você achou dessas falas do Mário Gobi? Comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Você vai estar recebendo todos os vídeos. Valeu, galera, e até a próxima.